Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, caros crismandos. Eu sou o Leandro. É com muita alegria que mais uma vez eu me uno a vocês para mais uma formação da catequese de Crisma. O tema que nós vamos refletir neste vídeo é os profetas. Hoje nós vamos refletir algo a respeito dos profetas. E para introduzir o nosso tema, o tema a respeito dos profetas, eu quero resgatar com vocês alguns aspectos importantes que nós já verificamos ao longo dessa jornada de estudo. No primeiro vídeo, na primeira formação da nossa catequese de Crisma, nós refletimos algo a respeito da criação. Nós refletimos que Deus, Ele é o autor, que Deus é o criador de todas as coisas. E esse primeiro tema, então, nos leva a fazer a seguinte pergunta: para que Deus nos criou? Para que Deus nos fez? Para que nós fomos criados? A palavra de Deus, na primeira carta de São Pedro, nos revela que nós fomos criados para participar da vida de Deus. Impossível que houvesse finalidade mais bela, mais profunda. Eu e você, nós existimos para participar da vida de Deus. Isso significa que nós existimos para estabelecer um relacionamento de amor com Deus, uma amizade profunda com Deus. Agora, já nesta vida, e depois de uma forma plena, de uma forma total e completa, na vida eterna. Eu repito, nós existimos para participar da vida de Deus. No segundo encontro que nós fizemos, no segundo vídeo, nós também refletimos algo muito importante. Nós refletimos a respeito de um mal terrível que tem o poder de nos bloquear no nosso relacionamento com Deus. Algo terrível que tem o poder de roubar essa nossa participação da vida de Deus. Nós refletimos então no segundo encontro a respeito do pecado. O pecado nada mais é do que uma livre escolha do ser humano em não querer se relacionar com Deus, em não querer, em não aceitar o amor de Deus. O pecado tem consequências terríveis, como nós vimos. A pior de todas as consequências é que justamente o homem se afasta de Deus, vive longe de Deus. E o pecado ele gera em nós uma série de carências. A maior carência é a carência do amor de Deus, a carência espiritual. Além disso, ele gera em nós carência física, a carência da saúde, a carência de diversas coisas, a carência da paz, a carência da felicidade. O pecado nos torna escravos de nós mesmos, o pecado nos faz infelizes. Diante desses dois pontos que nós já refletimos, hoje nós adentramos num terceiro e fundamental ponto que eu tentei reproduzir para vocês através dessa terceira figura. O que o mundo precisa, o que nós mais precisamos é de salvação. Nós necessitamos de alguém que seja todo-poderoso, alguém que se importe conosco, que nos ame tanto e que nos venha então nos resgatar do pecado. Nós necessitamos disso, de um Salvador. E se alegre, porque Deus quer me salvar, Deus quer nos salvar, Deus quer nos salvar cada um de nós. Deus, Ele viu os nossos pecados, sim. Ele viu o quanto nós o ofendemos. Mas Deus, ao invés de querer nos destruir, Ele nos amou ainda mais e quis nos dar o perdão. A salvação de Deus, plena, completa, perfeita, se dá na pessoa divina de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E a salvação que Deus nos oferece
Não é uma salvação distante, vaga, que fica no mundo das ideias, não. A salvação de Deus, ela toca a realidade. A Sagrada Escritura nos revela isso. Logo que Adão e Eva pecam, Deus vai ao encontro da humanidade para oferecer à humanidade a salvação. Se inicia então uma longa jornada de anos e anos e séculos, onde Deus vai preparando o coração do ser humano para acolher a salvação que é Jesus Cristo. Assim nós vemos, por exemplo, aquilo que Deus realiza através de Noé, através de Abraão, de Isaque, de Jacó, das 12 tribos de Israel. Deus tece para si um povo como uma preparação da salvação. Depois nós temos os juízes, nós temos os reis, ou seja, a Sagrada Escritura vai nos revelando uma série de pessoas e de acontecimentos que são uma espécie de preparação para que o ser humano acolha a salvação. É aqui que entra o elemento fundamental que nos interessa, a profecia. É aqui que entram os profetas. Os profetas se encontram, então, nessa dinâmica de preparação para a salvação. Assim nos instrui a nossa Mãe Igreja. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 64, a Igreja nos ensina a seguinte verdade: pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação. Isso é importante. Pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação. E termina dizendo, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destina a todos os homens e que será gravada nos corações. Termina dizendo ainda a nossa Mãe Igreja, os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que abrangerá todas as nações. Mas como é que os profetas agem para que cada um de nós possamos acolher a salvação? Como é que acontece a tarefa de todo o profeta? A própria palavra profecia, que é a ação do profeta, pode nos ajudar a compreender isso. A palavra profecia é derivada da língua grega propetia, que, por sua vez, se deriva da junção de duas palavras, panai. Pró significa em favor e panai, falar. Profetizar ou profecia é simplesmente falar em favor de alguém. É assim que o profeta comunica a salvação, prepara o caminho da salvação, falando em favor de alguém. Mas ele não fala qualquer coisa, ele não fala qualquer palavra e de qualquer forma. O profeta é aquele que recebe o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito de Deus, ele fala inspirado, ele fala impulsionado pela ação do Espírito Santo. Todo aquele que possui o Espírito Santo pode falar em favor de alguém para que essa pessoa acolha a salvação. Um grande exemplo que nós podemos extrair disso, nós encontramos lá no livro dos Números, no capítulo 11, a partir do versículo 24. A palavra de Deus nos diz que Moisés saiu, comunicou as palavras do Senhor ao povo, reuniu 70 homens dentre os anciãos do povo e colocou-os ao redor da tenda do encontro. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou algo do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre os 70 anciãos. Assim que o Espírito pousou sobre eles, puseram-se a profetizar, e depois não mais o fizeram. Entretanto, dois homens que tinham ficado no acampamento, um se chamava Eldade e o outro Medade, o Espírito pousou sobre os dois, pois estavam na lista
mas não tinham ido na tenda. Eles não tinham ido na tenda. Eles se puseram a profetizar no acampamento. Um moço correu para avisar Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés, desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda-os parar. Moisés respondeu: Estás com ciúme por minha causa? Quem dera, todo o povo de Deus profetizasse e que o Senhor pusesse sobre eles o seu espírito. Quem dera todo o povo de Deus profetizasse. Esse texto nos revela dois aspectos importantíssimos. O primeiro e o mais importante: o povo de Deus se reuniu na tenda, os 70 anciãos, com Moisés. E então, uma nuvem os cobriu. Essa nuvem simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles. E depois que eles recebem o Espírito Santo, eles começam a profetizar. Primeira coisa, é pelo poder do Espírito Santo que uma pessoa profetiza de uma forma real e verdadeira. É pelo poder do Espírito Santo que nós podemos profetizar, que alguém profetiza de uma forma verdadeira. Segundo elemento fundamental que nós extraímos deste texto, Moisés vai dizer: quem dera todo o povo de Deus pudesse profetizar, estar cheio do Espírito Santo e profetizar. E ainda de uma forma muito curiosa, nós vimos que o ajudante de Moisés ficou bravo porque alguns homens que estavam fora da tenda começaram a profetizar. Nós extraímos disso algo muito importante para as nossas vidas. Nós podemos entender aquelas pessoas que estavam na tenda como aquelas pessoas que fazem parte da hierarquia da igreja, por exemplo. Ou seja, o Papa é chamado a profetizar, porque tem o Espírito de Deus. Os bispos, os padres possuem o Espírito Santo e devem muito profetizar. E nós que estamos fora da tenda, ou seja, fora da hierarquia, os leigos, nós também temos o Espírito Santo, desde o dia em que fomos batizados. E nós também podemos, e não só podemos, nós também devemos profetizar. Para encerrar a nossa formação, eu extraí 7 profetas que nos instruem sobre o que é a profecia, ainda mais sobre o que é a profecia. O primeiro profeta é o profeta Natã. A palavra de Deus revela para nós algo importante a respeito de um grande rei, que é o rei Davi. Um homem que amava a Deus, um homem temente a Deus. Mas um dia Davi caiu num terrível pecado. Então Deus suscitou o profeta Natã, e o profeta Natã veio falar a respeito do pecado de Davi. A profecia de Natã aponta o dedo para o pecado de Davi. Uma vez que as palavras de Natã rasgam o coração de Davi, Davi então chora, Davi se arrepende, Davi pede perdão. Natã então nos ensina que a profecia ela tem a força de suscitar em nós a conversão, de suscitar em nós a reconciliação e de nos fazer pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. O segundo profeta que eu trago como exemplo é o grande profeta Elias. Elias é tido como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias é poderoso. Grandes milagres acompanhavam as suas profecias. Por exemplo, Elias, por graça de Deus, fez com que o céu se abrisse e descesse fogo do céu. Outras vezes ele fazia com que o céu se rasgasse e chovesse. Muitos e inúmeros milagres acompanhavam Elias. Mas existe um fato muito curioso no final da sua vida. Elias tinha um ajudante, Eliseu. E quando Elias estava perto de deixar esse mundo e voltar para Deus, Eliseu pediu a Elias que ele também pudesse receber o Espírito Santo, uma porção dobrada do Espírito Santo,
para que ele pudesse também profetizar. Elias, então, nos ensina que a profecia, ela é poderosa. Milagres e prodígios acompanham a profecia, mas Elias também nos ensina que a profecia, ela é contagiante. Existe uma alegria que envolve a profecia, que envolve os profetas e que contagia as pessoas que estão ao redor, ao ponto delas também quererem profetizar. Existe um ditado popular que diz que andorinha que anda com morcego acorda de cabeça para baixo, mas com a profecia acontece o contrário. Se nós andávamos de cabeça para baixo e começamos a caminhar com profetas, com pessoas que falam em nome de Deus, então nós somos endireitados e nós somos contagiados pela profecia, ao ponto de também querer o Espírito Santo, também querer ser profetas. O terceiro profeta que eu quero destacar hoje é o grande profeta Isaías. O profeta Isaías é um homem que diante de Deus vai dizer que ele é alguém que tem os lábios impuros. Ou seja, ele era um homem ainda incapaz de falar em nome de Deus. Mas o Senhor olhou a sua condição, o Senhor tocou os seus lábios, o Senhor purificou os seus lábios, o Senhor o revestiu com o Espírito Santo. E algo maravilhoso acontece na vida de Isaías. Isaías veio a este mundo 600 anos antes de Jesus Cristo. Mas 600 anos antes de Jesus Cristo, ele é capaz de revelar o futuro. Ele é capaz de descrever como seria o Salvador Jesus Cristo com uma riqueza de detalhes indescritível. Maravilhoso. Isaías, no seu livro, no capítulo 9 do livro de Isaías, ele diz que o povo que estava nas trevas viu uma grande luz, o Salvador. E ele vai dizer que esse Salvador vem como uma criança e que esse Salvador, ele é o príncipe da paz. Isaías revela Jesus com riqueza de detalhes. Isaías então nos ensina que a profecia, ela prepara para o futuro no sentido de que a profecia aponta com certeza sempre para Jesus Cristo. O quarto profeta que eu quero citar no dia de hoje é também o grande profeta Jeremias. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele era um jovem como nós somos. E esse jovenzinho, ele disse para Deus: Senhor, eu não estou pronto, eu não sei falar, eu ainda sou um menino, ou seja, eu ainda não tenho sabedoria para ser um profeta. Mas Deus não levou em conta essas suas palavras. Deus olhou para as suas dificuldades e o revestiu também do Espírito Santo e o capacitou, mesmo sendo jovem, a profetizar. E a grande característica de Jeremias é que Jeremias é o grande profeta social. Jeremias é aquele que aponta o dedo, coloca o dedo nas feridas dos problemas sociais, questiona as autoridades, os governantes que não governam em função da lei divina. Jeremias é o grande profeta social. E no final, e ao longo da sua vida, Jeremias ele foi muito perseguido por isso. As pessoas desdenhavam de Jeremias. E um dia, Jeremias ficou tão abatido por tanta perseguição que ele ousou dizer: maldito o dia em que eu nasci. Maldito o dia em que eu nasci. Mas Deus agiu em favor do profeta. Deus seduziu o profeta mais uma vez, Deus encheu o profeta de amor, de tal forma que no final do livro de Jeremias ele vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu fiquei seduzido. Jeremias então nos ensina que a profecia, ela deve sempre tocar a realidade, transformar a nossa cultura. Jeremias também nos ensina que um profeta é um homem apaixonado por Deus, seduzido por Deus, é um homem que se sente profundamente amado por Deus. O quinto profeta que eu quero citar é o profeta Ezequiel. Na Sagrada Escritura, o profeta Ezequiel ele recebe um grande destaque por causa de uma visão. Um dia Deus mostra a Ezequiel
um vale de ossos secos. Ele vê um bando de pessoas mortas. Mas Deus vai dizer para Ezequiel: profetiza. Profetiza contra esses ossos secos. E quando ele se põe a profetizar, acontece um milagre. Aqueles ossos secos recebem carne, articulações, ou seja, ganham vida e formam de novo um grande e imenso exército para o Senhor. Ezequiel então nos ensina que a profecia ela traz dinamismo para a nossa vida. Ela faz com que as pessoas que vivem como mortas, presas pelo pecado, elas recuperem as suas forças e vivam para servir a Deus novamente. O sexto e penúltimo profeta que eu quero destacar é o profeta Oséias. Oséias é o profeta da intimidade com Deus. Se nós formos ler o seu livro, nós vamos verificar que ao longo de todo o livro, Oséias ele faz uma grande comparação. Ele compara o nosso relacionamento de amor com Deus com um casamento. Oséias, assim, ele nos ensina que a profecia nasce da intimidade com Deus. Da intimidade que vem de uma profunda vida de oração. E assim Oséias questiona a minha vida e questiona a sua vida. Se nós quisermos ser profetas, assumir um papel profético nesse mundo, nós precisamos ser homens, ser jovens, pessoas de uma intensa vida de oração. De uma intensa vida de oração. E por fim, o último exemplo de profeta que não poderia faltar é o grande João Batista. João Batista, ele funciona como um elo, como uma ponte que liga o Antigo e o Novo Testamento. João Batista foi escolhido por Deus para preparar o caminho de Jesus Cristo, para preparar o caminho do Salvador. João Batista ele possui tanto destaque, mas tanto destaque, que ele é considerado o maior de todos os profetas humanos. E quem diz isso? É o próprio Jesus Cristo, o Senhor, aquele que é o profeta por excelência, aquele que é a própria voz de Deus. Jesus vai dizer que entre os nascidos de mulher, ou seja, entre os seres humanos, o maior profeta é João Batista. E nós podemos dizer que em João Batista nós encontramos todas essas características dos grandes profetas. Como Natã, João Batista é aquele que prega contra o pecado. Ele anuncia o pecado para que as pessoas se arrependam, peçam perdão a Deus e mudem de vida. Como Elias, ele profetiza, ele fala de uma forma muito forte, ele fala com poder. E como Elias, ele contagia os que estão ao seu redor. Tanto que João Batista tinha diversos seguidores, diversos discípulos. Como Isaías, João Batista é o profeta que prepara para o futuro, no sentido de que é o grande profeta que aponta para Jesus Cristo e que anuncia Jesus Cristo com uma riqueza de detalhes. Como Jeremias, João Batista é também um grande profeta social. Aponta os problemas dos poderosos, da cultura contra o nosso Senhor, contra Deus. Como Ezequiel, a profecia de João Batista, ela traz dinamismo para as pessoas. Faz com que as pessoas que estavam mortas pelo pecado queiram de novo se colocar de pé e servir ao Senhor. E por fim, como o profeta Oséias, João Batista é aquele que tem intimidade com o Senhor. João Batista, ele era primo de Jesus Cristo. Era alguém próximo, alguém íntimo, alguém que conversava com o Senhor, alguém que era um autêntico amigo do Senhor. Você é chamado por Deus a ser profeta como João Batista. E como é que João Batista se tornou esse grandioso profeta com todas essas características? Quando João Batista ainda estava no ventre da sua mãe, Isabel, Santa Isabel, João Batista recebeu a visita de Nossa Senhora, que estava grávida de Jesus Cristo. E quando Nossa Senhora saudou Isabel,
Jesus Cristo, ainda no ventre da sua mãe, enviou o Espírito Santo. João Batista ficou cheio do Espírito Santo. A palavra vai dizer que ele estremeceu no ventre da sua mãe. O mesmo Espírito que João Batista recebeu, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, também já foi dado a mim e você no dia do nosso batismo. Basta que eu e você tenhamos a coragem de deixar o Espírito Santo tomar as rédeas da nossa vida, que ele nos fará grandes profetas. Não diga que a profecia é apenas para o Papa, para os padres, para os bispos, para outras pessoas. Não. Assumamos nós o papel profético e através da oração vamos clamar sempre: vem Espírito Santo e realiza em mim a obra de Deus, porque eu quero cooperar com a obra de Deus. E assim o Senhor fará de mim e de você grandes profetas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.